Efésios 5:18. Você encontrou? Efésios 5:18. Podemos ler? Sim. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor, com hino e com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Glória a Deus. Porque nós precisamos entender que esse momento que nós vivenciamos agora, sim, eu quero que você sente numa cadeira, filho. Bem, esse momento que nós evidenciamos agora, não sei se a grande maioria, ele precisa ser algo normal em nosso meio. Amém? Eu não sei você, mas eu estava com saudade de um momento assim. Eu disse para o Senhor, eu estava esperando uma carona e eu estava olhando da janela do Pablo, os que conhecem a casa. Eu disse, Senhor, o Senhor precisa fazer algo diferente, mas não diferente, tá entendendo? Não diferente pirotécnico. Mas o Senhor precisa vir de uma maneira diferente, tá chato assim contar assim. Eu precisava desse momento aqui. Eu não sei você, mas eu precisava disso. Amém? Um momento de adoração corporativa, amém, onde essa palavra se manifesta. Então a gente não pode achar estranho ou dizer, não sei porque os caras se empolgam tanto. O pouco empolgado é você, não nós os empolgados demais. Você está entendendo? Isso era um hábito na igreja primitiva. Está aqui. Eu ser cheio do Espírito. Amém? Diz aqui, olha, encham-se do Espírito, não é? Sim ou não? E o Espírito produzirá em vós o quê? Quando estejam juntos. O que é o que está dizendo aí? Você tem o Espírito? Amém. Você tem certeza que tem o Espírito? Amém. Então essas características precisam estar em você. O Senhor lhe disse, olha, não fiquem bêbados com vinho que compram no bar. Não enche na cara com Deus. É isso o que está dizendo aqui, enche na cara com Deus. Amém? Aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Os homens olhavam para aqueles que estavam fluindo no Espírito e eles diziam, estão bêbados. Só que os bares não abriam tão cedo, não. Era muito cedo para ter aberto o barzinho da esquina. Mas eles estavam bêbados. E esses bêbados se manifestam como? Falando entre vós com salmos. Ou com os salmos da Bíblia, ou você declarando uma poesia ao Senhor. Porque o salmo é nada mais que nada menos que uma poesia. Algo que surge do seu interior, algo talvez, palavras desencontradas, mas que em Deus tem um sentido muito real e poderoso. Está entendendo? Salmos, entre vós salmos, entoando e louvando de coração, de espírito, na verdade, não é? Consciente de o que estão fazendo o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Não disse com hinos da harpa, não disse necessariamente com cânticos do Fernandinho, não, com cânticos espirituais. Que são cânticos espirituais? Aquilo que surge do seu interior, aquilo que vai surgindo, mas está entendendo? Sempre, já o dizemos muitas vezes, a música, a melodia é uma isca para nos conduzir a algum lugar. Como aconteceu aqui, fomos inventando frases e frases, e fomos. Não fomos. Fomos. E essa declaração nos leva a um lugar. Mas não nos leva a um lugar geográfico, nos leva mais perto de Deus, nos leva mais perto de Jesus. Amém? Não é que Ele não esteja em nós, mas nos leva a uma dimensão, a uma atmosfera diferente. Não sei se você entende o que eu quero dizer. A grande maioria aqui, todos adultos, é como quando o marido quer fazer um amor com a esposa e ela vai conduzindo a um lugar, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não é mais ou menos assim? Então, Deus nos vai conduzindo, Ele nos vai acarinhando, Ele nos vai, certo, massageando, certo, esse lado romântico, talvez Ele nos vai conduzindo a um lugar. Com hino, com cânticos espirituais. É aquela, não sei como chama aqui, mas é aquela frase de amor que o namorado fala no ouvido da sua namorada. Isso, assim são os cânticos de amor para Deus.
como um sussurro aqui no ouvido. Está acompanhando? Sim. Espirituais, dando sempre graças ao Senhor. Você diz no meio louvor: obrigado, Senhor. Obrigado. Saiu um obrigado. O meu saiu graças, porque minha língua mãe é espanhol. Eu tenho o Darlan que eu acho que ele escutava o que eu dizia. E eu, obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Graças. Graças. Se o Senhor perguntar por que me está dando graça, eu tenho uma lista. Mas graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradecendo sempre, dando graças sempre. Por tudo, não só pelas coisas boas. Esse tudo é tudo. Por tudo. Tem coisa boa para agradecer? Tem coisa ruim que está acontecendo na sua vida? Imprevistos, problemas, dificuldades, conflitos internos, conflitos externos. Está difícil? Dá graças por tudo. O apóstolo Paulo vai dizer em outra carta: dá graça por tudo e em todo o tempo. Em todo o tempo. Não no tempo bom, só. Tempo bom, tempo ruim, tempo mais ou menos, tempo de sucesso, entre aspas, tempo de fracasso, tempo de acerto, tempo de não acertar. Senhor, obrigado, porque estou aprendendo. O fracasso me está ensinando, Senhor. A crise me está ensinando, Senhor. Está acompanhando? Ao Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, eu quero crer, certo? Este é o primeiro ajuntamento depois de que nós dizemos sim para algo de Deus. Estamos sendo introduzidos em um novo ciclo. Sim, Senhor, nós queremos. Então eu só posso acreditar, só posso crer que Deus quer estabelecer um modelo parecido a isto que nós presenciamos hoje. Amém? Porque o primeiro, há uma lei na teologia que é a lei da primeira vez. E o Senhor, depois do primeiro ajuntamento do dia 12, Deus nos traz este avalanche. Certo? Esta é a avalanche que diz, é aquela coisa, como nos dizendo: eu os quero mais perto, eu os quero mais perto de mim, eu os quero mais perto de mim. O trabalho, o dia a dia, a vida, os filhos, a família, não que não sejam importantes, amém? Mas muitas vezes todas essas situações nos roubam de Deus. Mas está entendendo? Não estou dizendo que não é importante a família, não. Mas todas essas ocupações não se distanciam de Deus. Mas Deus, o Espírito Santo, o Espírito profético nesta noite nos está dizendo: eu vos quero mais perto de mim. Eu vos quero mais perto de mim. Mas está entendendo? Ele não quer que a gente se comunique por iPhone com ele, por WhatsApp com ele, não. Ele quer falar com a gente. Deus é um Deus de conexão. Aquilo que nos falou o domingo passado: Deus é um Deus de conexão. Ele precisa se conectar. Ele veio para se conectar com Adão. Todas as tardes ele se conectava com Adão. Ele não se conectava com um iPad, um iPhone, não. Ele vinha pessoalmente. O Senhor nos quer perto, cara. O Senhor nos quer perto dele. E a gente precisa percorrer caminhos conhecidos e desconhecidos, caminhos convencionais e não convencionais para chegar perto dele. A quarta-feira o Senhor nos trouxe uma palavra, nos trouxe uma orientação aos que estiveram. E em meio a essa orientação o Senhor nos dizia que carne e sangue é só isca para nos levar à revelação. Amém. Amém? Está acompanhando? Guarda essa frase: carne e sangue é só isca para nos conduzir a um lugar maior, a uma dimensão maior. Amém? Está guardando essa frase? Diga comigo: carne e sangue é só isca para nos conduzir a algo maior, a uma dimensão maior. Amém? Me está acompanhando nisso? É só isca. Amém? Quando Jesus leva seus discípulos em Mateus capítulo 16, os leva a Cesareia de Filipe, os tira de Jerusalém, os tira do centro religioso. E quando chegam em Cesareia de Filipe, ele lhes faz uma pergunta, duas. Uma pergunta é parte A e parte B. Isso está em Mateus 16, não precisa abrir. Todos nós conhecemos o texto. E aí os discípulos começam a dizer o que os homens de Jerusalém dizem. Porque quando Jesus disse: me digam o que os homens dizem. Os homens de onde? Os de Jerusalém. Os religiosos, os impregnados de religiosidade, os impregnados de ritual, os impregnados de tradição. Ele disse: eles dizem que tu és Elias, que tu és João Batista, que tu és Jeremias. A religião só pode falar daquilo que ela viveu. Me está entendendo? Daquilo que ela viu, daquilo que ela presenciou. Os três homens que eles citam já tinham vindo. Elias já tinha vindo, me parece que Jeremias já tinha vindo, João Batista tinha vindo e tinha sido morto.
Ou seja, os homens que estão em Jerusalém impregnados da religiosidade, que se aproximam de Deus por rituais, eles só respondem no que têm vivido. Eles só respondem com gente do passado. Aí Jesus redireciona a pergunta e diz: e vocês que caminham comigo, que comem comigo? Quem dizem que são vocês? Quem dizem vocês que sou eu? E aí o Pedro disse, não é? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que disse Jesus para ele? Feliz, Pedrão, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não te lo revelou nem carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Sim ou não? Não é o que diz? Então, querido, esse carne e sangue fala de revelações secundárias que não se comparam à revelação que Deus quer ministrar às nossas vidas. Me está entendendo? Não descarta o carne e o sangue, mas o carne e o sangue é isca para me levar a uma dimensão maior, para me levar a escutar a declaração: bem-aventurado é, porque não te lo revelou carne nem sangue, mas o próprio Deus, através de seu Espírito, na dispensação que nós estamos falando. E nós dizemos a quarta-feira, sabe, eu sou carne e sangue. O Vitão é carne e sangue. A Thelma é carne e sangue. Me está acompanhando? E nós somos tão só placas sinalizadoras. A gente é tão só uma isca para que você atinja, alcance uma intimidade com Deus. Me está entendendo? As palavras que você ouve da carne e do sangue, do Dario, do Vitão, do Adriano Vitor, de quem seja na ação multiplicadora, elas precisam me levar, me conduzir a uma dimensão maior. Elas precisam me introduzir em uma dimensão onde aquilo que eu escutei da carne e da sangue, do sangue, me será explicado, mas não da ótica humana, mas da ótica de Deus. Obrigado por ser meio empolgado, mas assim é. Amém? Me estão acompanhando? Você tem que dizer: estou cheio de carne e sangue. Estamos cheios de carne e sangue. Você clica na internet e você tem carne e sangue. São nomes de Deus. São nomes usados por Deus, inspirados por Deus, mas são carne e sangue. Está acompanhando ou não? Sim. E com isto pode parecer uma faca de dois gumes, não é? Parece que eu estou falando mal de mim mesmo. Mas não, nós tão só somos placas sinalizadoras. Tão só nós somos uma isca para que você entre numa dimensão maior. Se você tem se conformado com o que você ouve aqui, é carne e sangue, meu filho. Não funciona totalmente. É saci pererê, falta uma perna. Me está entendendo? É incompleto, isso eu quero dizer. Não se escandalize. Nossa, o Dario só uma figura do folclore brasileiro. Sim! Mas é incompleto. Por mais bênção que seja o Dario, por mais bênção que seja o Vitão, por mais revelação que tenha o Adriano Victor, e eu estou mencionando aqueles que pregam mais, mas qualquer um de nós somos carne e sangue. É carne e sangue. Amém? Amém. E aí um texto na Bíblia que diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, querido, nós estamos declarando guerra contra o carne e o sangue. Por assim dizer. Isso não quer dizer que nós não vamos pregar mais. Mas você, quando você escuta a pregação, você tem que dizer perspicazmente, inteligentemente: há algo mais depois disso. Amém? Me está entendendo? Há algo mais, há algo mais. Por mais completa que seja a revelação que traz o Vitão, o Adriano Vitor, a Thelma, quem seja, há algo mais depois disso. Há algo mais, há algo mais depois do carne e o sangue. Mas você precisa sair aqui decidido a ir além do carne e o sangue. Amém? Me está entendendo ou não? Eu estou sendo claro? E eu preciso, sabe, o que tiveram quarta-feira, eu preciso repetir, fazer um replay, fazer um feedback de lo que aconteceu quarta-feira, porque isso precisa ficar claro para todos nós. El que tão só comer carne e sangue, por assim dizer, viverá uma vida liviana, uma vida insatisfatória para Deus e por consequência para você mesmo. Me acompanha ou não me acompanha? Sim. Ah, cara, que eu acho tão legal as palavras do ninho, sim, beleza, joia. É bênção, não estamos dizendo que não é, mas há mais além disso. Há mais além disso. Há mais além disso. Não sei se entendam bem, não é lhe provocando, não é lhe desmerecendo, mas eu tenho minhas dúvidas se a gente vai além daquilo que escutamos nos cultos que nós nos reunimos. Porque nós achamos que somos muito bons, entendeu, cara?
Muito bom, a palavra que liberamos aqui é muito boa, e é boa mesmo, mas é carne e sangue. Alô, me está escutando? É boa sim, a palavra é contundente, é embaçada, é uma palavra profética, é uma palavra orientada, é uma palavra que faz sentido para as nossas vidas, é uma palavra oportuna para o dia que estamos vivendo, sim, mas é carne e sangue. Amém? É carne e sangue, cara. É carne e sangue. Quantos estiveram no domingo lá no sítio? Você escutou o testemunho da Cida? Sim. Você lembra do testemunho da Cida? Sim, não se lo revelou Dario. Se lo revelou carne e sangue. Me está entendendo? E isso que Deus lhe revelou é a simplicidade dela, é a parte rústica dela, é como tenha vindo a revelação. Ninguém rouba de dentro dela isso. Amém. Ninguém rouba de dentro dela. A minha palavra alguém pode roubar, a palavra do Vitão alguém pode roubar. Me está entendendo? A palavra do Vitão, como ela mesma usou, pode causar um impacto negativo, porque não se entendeu corretamente, sim ou não? Mas a palavra que ela ouve de Deus não causa impacto negativo nenhum. Ela não se sente cobrada, ela não se sente menosprezada, não. Sabe? Porque veio do trono de Deus para a vida dela. Amém. Mas nós ficamos só com uma parte. Se eu pudesse, eu posso usar o texto de Marta e Maria. Jesus disse só a uma parte. E esta escolheu a melhor parte. Mas só uma. Não há duas boas partes. Se você ler, parece que é Lucas 10. Se você ler o contexto lá, não diz há duas coisas boas e esta escolheu uma, não. Diz, olha, ela escolheu a melhor parte. Aquilo que já ministrei na quarta-feira, Davi disse uma coisa. Uma coisa, ele não diz 10, ele diz uma coisa é pedido ao Senhor e esta eu buscarei. Uma coisa, não 10. O apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me para as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Uma coisa. Está entendendo, queridos? Este momento vai ter valia para você. Se este momento servir de trampolim, essa é a palavra, não é? E vai te impulsionar para uma dimensão onde Deus lhe explicará o que você não entende. Deus lhe explicará, a gente brinca aqui, com maçãzinha, não é? Deus lhe desenhará se você não entende de outra maneira. Mas aquilo que Deus te dará a entender, aquilo que você entender do próprio Deus, ninguém rouba da sua vida. Sim. Ninguém rouba da sua vida. Entenda isso. Talvez se eu perguntar, olha, qual foi a palavra do domingo passado, talvez você não saiba. Mas aquilo que você ouvir do próprio Deus, você vai dizer, olha, Deus me falou isso em tal dia, em tal hora, em tal momento. É assim que funciona. Ou não? Sim. É assim que funciona. Então nós estamos dizendo, por assim dizer, não ao absolutismo da carne e do sangue. Amém? Me entende isso? O absolutismo não é só isso. Não, não é só isso. Somos placas sinalizadoras tão só. Somos tão só isca, porque Deus nos quer conduzir a um lugar de revelação maior daquilo que nós ouvimos do profético, do apostólico, do mestral, do pastoral, do evangelístico. Muito além. Então você precisa nesta noite se decidir ir além. Dizer, Senhor, sabe, entenda-lo bem. Você precisa ser tomado por uma insatisfação, em um bom sentido, de dizer, o culto já não é mais suficiente para mim. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E esse mais não é escutar Luciano Subirá. Não é escutar Luiz Hermínio, não. É entrar, fechar a sua porta, certo? Entrar em sua habitação, em seu quartinho, em seu banheiro, em seu quintal e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu não entendo um monte de coisas, Senhor, que o Dario diz, Senhor. Que o Vitão declara, eu estou entendendo menos ainda, um monte de coisa. Pensei que estava bom, Senhor, mas está mais complicado. Agora eu preciso que o Senhor me explique. Nós precisamos entrar nesse tempo, querido. Nós precisamos entrar. É plenamente urgente. Não sei se está bem colocar no plenamente urgente. Não é? É urgentíssimo. Eu quis dar-lhe um ênfase de superlativo, mas parece que não é. Mas é urgentíssimo. É de primeira necessidade. Nós precisamos ir além. Nós precisamos romper o limite do culto. Nós precisamos romper o limite da pregaçãozinha. Amém, querido? Não está entendendo? Não sei se você me entende. Carne e sangue é bom, mas não é suficiente. Não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente. Aquilo que você me tem ouvido, daqui a 1 ano e meio, eu faço 50 anos. E se Deus me levar, mas se eu não te levar para Deus, cara, se um dia Deus me levar para Ele, mas eu não te conduzir para Deus, eu vou chegar lá em cima e Deus vai falar, Dario, não valeu a pena, não é, cara. Porque
você os levou para você, nunca os trouxe para mim. Porque a grandeza de um pai não é trazer os filhos para perto necessariamente, mas é conduzi-los para o pai. Eu sou uma placa sinalizadora. Quando você ver algo bom em mim, ela tem que apontar para Jesus, cara, para Deus, não para mim. Esse é o tempo, essa é a hora. A quarta-feira também nós aprendimos algo que nós precisamos começar a praticá-lo. Amém. O que aprendimos? Comentei com o Adriano, certo? Foi segunda, terça, segunda, sei lá. Certo? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, continua com a carta aberta aos Efésios, por favor. Querido, de quarta, come de novo, amém? Amém. Sempre tem alguma diferença, não é? Sempre tem um temperinho a mais, um coentrinho em cima do consomé, não é? Uma palpita ali em cima da jiu-jitsu, com um mercancinho, sempre tem uma coisa a mais. Se você ver a estrutura do livro de Efésios, ela se divide em duas partes. Amém? É chuva. Glória a Deus. Diga assim comigo, o livro de Efésios se divide justamente na metade. Amém? 3 capítulos falam de uma coisa e os outros 3 capítulos falam da outra, porque são 6 capítulos, sim ou não? Fácil. Então você já sabe. Pegou o livro de Efésios e disse, olha, o livro de Efésios são 2 coisas aqui. E ele se divide em 2 partes. Do 1 ao 3, uma parte. Do 4 ao 6, outra parte. Amém? Do 1 ao 3 é uma realidade que já aconteceu no céu. Amém? Diga comigo. Do 1 ao 3 é uma realidade que já aconteceu no céu. Faça um exercício aí. Abra Efésios capítulo número 1. Faça um exercício. Para que você entenda o que eu lhe estou dizendo. Por favor. Abra capítulo número 1 a partir do verso 3. Vai recolher a roupa, Rogério? Ah, não. Você quer recolher a roupa, Rogério? Se eu estivesse em casa, já tinha saído para recolher a roupa. Mas que eu estou sozinho, assim, depois apanho. Você faça um exercício. Conte os verbos que estão no passado. A partir do versículo número 3. Começa a contar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Continue. Nos escolheu, está aí no passado. O mundo predestinou no passado. Você dá conta? É uma coisa simples, sim ou não? Percebe que os verbos estão no passado? Sim ou não? Sim, olha, não precisa ser muito sábio para isso. Se os verbos estão no passado, é porque a ação já aconteceu. Sim ou não? Sim. Então, os primeiros 3 capítulos vão me falar daquilo que já aconteceu. Amém? Diga de novo, os primeiros 3 capítulos falam daquilo que já aconteceu. Amém? Perfeito. Então, isso que já aconteceu é uma realidade. Amém? Sim ou não? Concorda comigo? Diga, o que aconteceu é uma realidade. Amém? Só que essa realidade aconteceu no mundo do Espírito. Aconteceu nos lugares celestiais. Aconteceu antes da fundação do mundo. Amém? Querido, está chovendo. Eu acho que você já escutou chuva. E mais chuva que essa. Sim ou não? Sim, então não permita que esse pingo de água não distraia daquilo que você precisa tomar atenção. Não seria a primeira vez que a gente se molha. Tá? Sim ou não? Então fique tranquilo, porque não é dilúvio. Não vai chover 40 dias e 40 noites. Tá vendo? Te salvei, Silvio, senão ia ficar com a cueca molhada. Tá vendo? O profeta, cara, ele acerta, melhor. Está entendendo? Então diga comigo, é uma realidade. A partir do capítulo número 4 até o capítulo número 6 no final, amém? A ideia é como trazer essa realidade que aconteceu no mundo do Espírito manifestada na terra. Amém? Então, uma realidade e como manifesto essa realidade. Amém? Por isso que o papel é com a gente, a partir do 4. Amém? Amém ou não amém? Está acompanhando nisso? Agora, vamos deixar que eles guardem, porque senão vocês não se concentram. Guardem rápido.
mundial, não é de Deus. É de Deus. Vamos soltar isso. Foi diferente, né? Vamos lá? Então, ó, uma realidade que precisa ser manifesta na Terra. Amém ou não amém? Amém. Quem vai manifestar essa realidade na Terra? Nós, homens, mulheres, família. Ela está lá, não precisa puxar, ela está lá. É só levantar, não puxe. Só levante a domadinha. Por favor. Beleza? Então somos nós os agentes de manifestar essas realidades que aconteceram já aconteceram, estão feitas. Mas somos nós que precisamos manifestar essa realidade aqui na Terra. Amém? Amém. Perfeito? Está acompanhando? Por isso que ele vai dar instrução para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para o pai, para a mãe, para os filhos, para os senhores, para os escravos. E ele nos vai dizer como guerrear. No capítulo 1, 6. Amém? Amém. Perfeito? Está acompanhando? Agora, observe aqui. Qual é o modelo que o apóstolo Paulo estabeleceu? Depois de cada revelação, depois de uma revelação contundente, depois de uma macro revelação, de uma coisa que é uma feijoada de revelação, ele ora. Ele faz uma oração intercessora. Amém? Isso está a partir do versículo 15, a partir do versículo 17, do capítulo 1. Parece que é 17. Sim ou não? No capítulo 3 ele vai falar, capítulo 1, verso 3 em diante, vai dizer o que o Pai fez, o que Jesus fez e o que o Espírito Santo fez. Sim ou não? O Pai fez isso, Jesus fez isso outro, e o Espírito Santo nos selou com o Espírito Santo da promessa para o dia da nossa redenção. Sim ou não? Nos últimos versículos. Aí ele para, não é? E ele vai dizer o quê? Como começa a oração? 17. Não, o 15 lá em cima, o 15. Por essa razão, diga comigo, por essa razão. Diga de novo, por essa razão. Por essa razão. Por qual razão? É pergunta. Por qual razão? Por esta razão, por esta causa. Tem alguma Bíblia que diz por esta causa? Cadê as Bíblias? Todas dizem por esta razão. Não há nenhuma que diz diferente. Por isso o quê? Pela revelação interior. Eu vou orar por causa daquilo que eu já disse para vocês. Me está entendendo? E aí ele vai dizer, aí pular um pouco, versículo número 17, que recebam da parte do Senhor espírito de sabedoria e revelação, que vossos olhos sejam abertos, sim ou não? Perfeito. Depois vai para o 2 e para o capítulo 3. Por aí o capítulo 3, verso 15, ele vai ter outra oração. Sim ou não? Cadê as Bíblias? Cadê as Bíblias? Amém, querido? Cadê as suas Bíblias? Queridos, observe aqui. Ou nós, entendam muito bem, posso parecer ortodoxo. Ou nós reagimos, ou nós voltamos para as Bíblias de papel. Amém, querido? Vem. Porque senão vou estabelecer algo. Trazemos iPad, trazemos iPhone, mas trazemos Bíblia de papel também. Porque parece que no iPhone, na tela, a cor e tudo, parece que nos distrai. Está acompanhando? Ou a gente se esforça, não é? Ou a gente vai andar com os dois elementos de agora na frente. Bíblia de papel e Bíblia eletrônica. Amém, queridos, ou não amém? Amém. E nos que não trazem nenhuma das duas, precisa tomar vergonha na cara. Amém. Vamos lá. Está aí de novo, não é? Versículo 15 do capítulo número 3. Sim ou não? Por esta razão, me ajoelho diante do Deus e Pai, que toma nome de toda a família. Sim ou não? Outra oração mais. Então observe o que eu vou lhe dizer. A cada revelação poderosa, o apóstolo Paulo ora para que o cara entenda o que ele falou. Você entendendo? Ele disse, olha, lhe falei o que Deus fez, o que Jesus fez, o que o Espírito Santo fez. Mas isto é complicado de entender assim como assim, não é? É difícil entender intelectualmente, ou até se entende, mas não há toda a compreensão. Então eu preciso orar. Ele ora para quem?
para que os olhos de nosso entendimento, porque há que entender. Ele disse que se abra os olhos do entendimento de los efésios, para que eles compreendam o que estão ouvindo. Amém? Me está entendendo? Que recebam espírito de sabedoria e revelação, para quê? Para que entendam o que estão ouvindo. Capítulo 2 e capítulo número 3 vai falar que de los dois povos ele fez um só homem. Muito bem, você está na quarta, não é? A tendência é essa, querido. A gente diz que começa a ler e diz aí: de los dois povos fez um só homem, não um só povo. Uau! Isso é poderoso. Não sei se você entende, porque está falando de corpo. Ele está falando de corpo de Cristo, não está falando de povo. Ele de los dois povos. Que dois povos? Povo gentil e povo judeu. Ele fez um só homem. E a esse corpo, a esse homem, Deus deu Jesus por cabeça. É o que vai explicar aí. Agora ele vai explicar que de los dois povos fez um. El que não tinha promessa agora tem. El que não tinha herança agora tem. Não é verdade? Havia uma parede divisória. Tudo isso ele vai explicar. Ele disse: não, mas isso é muito para a cabeça desses caras. Eu preciso orar por ele. Qual é a oração? Segunda oração? Segunda oração é para que os efésios entendam a profundidade, a largura, a altura, todas as medidas do amor, sim ou não? Porque só com a revelação do amor de Deus eu posso entender que Ele juntou gentios e judeus em um único homem. Eu dizia quarta-feira, me está entendendo? Quando isso se manifestar, certo? E palestinos e judeus encarem esta verdade, eles vão ter que ir para o amor. Porque você não, cara, como você dos dois povos fez um? Nós estamos guerreando 2000 e poucos anos, mais de 2000 anos. E agora acabou a briga. Assim como é o amor de Deus. A altura, largura, profundidade. São 4 medidas, certo? Não é volume, não é 3 medidas, são 4. Porque ele anexa a profundidade. Você está acompanhando? Então, depois de cada revelação macro, o apóstolo Paulo faz uma oração para que a gente entenda. No capítulo número 6 vai dizer, vai ensaiar uma oração com toda oração e súplica. Está acompanhando? Então, querido, aqui é um modelo que nós, como Ninho das Águias, precisamos implantar. E que você precisa implantar na sua vida, conectado ao carne e sangue. Depois de toda a revelação macro, você precisa orar para entender aquilo que foi liberado na sua vida. Amém. Nós, como Ninho das Águias, vamos entrar nesse trilho. Vamos gastar tempo orando pelas coisas que o Senhor nos tem falado. Me está acompanhando? E você precisa também começar a gastar tempo na oração. Eu disse a quarta-feira, não é? Dezembro do ano passado, precisam se mover com a nuvem. Revelação pesada e contundente, sim ou não? Sim. Aí vieram nas férias os profetas, certo? E destrincharam melhor essa palavra. A pastora e mestre Thelma também destrincharam a palavra, sim ou não? Aí eu voltei do Chile. Palavra que Deus trouxe. Deus precisa despertar o espírito de vocês para que vocês retomem a obra da casa do Senhor. Ageu capítulo 1, verso 14, sim ou não? Me medimos duro. Certo? Com 20 dias falando de Ageu 1,14, sim ou não? Sim. Perfeito? Depois, certo, dessas macros, Deus nos trouxe a mulher de fluxo de sangue. Há que romper o anonimato. Há que sair, expor-se. Se expor. Sim? Há que atravessar a multidão. Há que romper paradigmas. Há que deixar para trás complexo. O Senhor nos trouxe. Depois nos trouxe Jairo. Temos que nos sentir parte. Temos que amar aquilo que é de Deus como que se fosse nosso. Foi o que o Leandro falou comigo. Perfeito ou não? A mestre Thelma, ela disse uma palavra simplinha, simplória. Sai para lá. Você escutou esse poço de humildade, por assim dizer? O domingo. Não, eu dou uma palavra simples. Abra lá, é Lucas 2, 27 e 28. Os pais de Jesus levaram Jesus. Mas Simeão te faltou algo, sim. O versículo 27 diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Eu fui buscar, não fiquei no carne e o sangue. Está entendendo? Amém. Mas esta mulher me traz uma mega revelação para mim. Me está entendendo? Disse que os pais de Jesus, a saber, José e Maria, levaram Jesus ao templo. Mas havia um homem levado pelo Espírito que tomou Jesus para si. Me está entendendo?
Você entendeu essa palavra? Você la entendeu domingo? Quantos entenderam essa palavra? La entendeu mesmo? E aplicou durante a semana? Querido, aqui no momento da adoração, alguém trouxe algo para aqueles que estavam dispostos a tomar para si o que Deus trouxe na adoração. Me estão entendendo? Igual que os pais de Jesus levaram Jesus, algo trouxe Jesus aqui esta noite. E a gente precisa estar na disposição de Simeão, dizer: é Jesus, e eu estou esperando que isto aconteça. O Simeão estava esperando ir embora, porque ele tinha uma palavra profética, que ele só estava liberado para se encontrar com o Senhor quando seus olhos vissem o Messias. Então ele é levado naquele mesmo momento. Deus está trazendo pela tradição, não é? Pela lei, está trazendo José e Maria com Jesus com 8 dias ao templo para ser circuncidado e cumprir o que a lei pedia. E ao mesmo tempo Deus está trazendo Simeão. Está entendendo? Porque ele tinha uma palavra profética que ele carregava. E em um momento ele se encontra. Me está acompanhando? Dois que traziam e um que estava expectante para pegar aquilo que esses dois traziam. Me está entendendo? Porque aquilo que se trazia era o cumprimento profético de uma palavra liberada sobre Simeão. E além de uma palavra liberada, a partir daquele momento ele estava liberado para se encontrar com o Senhor. Uau! Me está entendendo ou não? Sim ou não? Sim. Me está entendendo? Mas a gente não gasta tempo, Senhor. Me explica esse lance. Você não precisa, sabe, querido? Igual eu explicava, conversava com o Vinícius quando foi sexta-feira, não é, querido? Você não precisa pegar toda a palavra, mas você precisa pegar algumas coisinhas para você. A gente já compartilhou a cesta básica com você, aquela cesta de Natal. A gente já compartilhou, falava: olha, tem uma cesta de Natal, pega algumas coisas aí para você. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu, eu não vá lá, o turrone para mim que eu gosto, isso para mim, porque, sim ou não? Não é mais ou menos assim? E isso é o que precisa acontecer. Você não precisa pegar tudo o que eu daria, o Vitão, o Adriano, o Vitor, o Rodrigo, os que pregam aqui tudo, mas você precisa pegar algumas coisas para você. Você entendeu? Não? Você precisa pegar. E você precisa martelar e precisa dizer: Deus, me explica isso, Senhor. Me revela isso. Senhor, até uma vez o simplinho, mas aí há um lance, aí há um depósito profético que precisa ser descoberto, precisa ser destrinchado. Aí é um arquivo, querido, que precisa ser acessado. Você precisa ser tomado pelo espírito do mercador, que encontrando a pérola de maior valor, vendeu tudo o que ele tinha para comprar a pérola. Você precisa ser tomado por ele espírito daquele homem que naquele terreno encontrou um tesouro e ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar um terreno, porque naquele terreno tinha um tesouro. Você precisa ser tomado por esse espírito, querido. Então, quando algo que falou a Thelma, algo que falou o Vitão, algo que falou o Leandro aquele domingo, algo que falou a Cida, algo que falou a Cris, algo que falou, você diz: esse é para mim, esse é meu. E você precisa ser tomado por isso, sabe? Não é vender tudo o que você tem, mas você se permitir gastar um tempo. Você diz: Senhor, é isto o que eu peguei para mim. Você já participou desses aniversários onde tem pinhata? Aquela bexiga grandona com um monte de bala. Você já foi criança e você mergulhou no meio e tem pontapé, tem soco, mas você sai e diz: eu peguei. Já participou, já teve essa experiência? Sim ou não? Sim. Então você tem que mergulhar dessa maneira e dizer: cara, eu não peguei toda a palavra, eu não me identifiquei com a palavra do Vitão, não me identifiquei com a palavra do Dario, mas me identifiquei com a palavra da Thelma, e eu tenho minha mão cheia daquilo que eu peguei, e aquilo que eu peguei é meu, cara, e ninguém tira. Mas se eu preciso entender aquilo que eu peguei, e isso só vai se entender quando você regue do verbo regar, a revelação com oração profética, com oração inteligente. Amém? Está entendendo? Amém. Então nós precisamos orar, cara. Nós precisamos gastar tempo como Nilo das Águias orando, mas não orando, sabe? Isto está redefinindo o ministério de intercessão. Esta palavra vai redefinir o ministério de intercessão.
Porque antes nós dizíamos, não, vamos interceder pelo Brasil, vamos interceder por Mogi, vamos interceder pelo missionário. Isso é bom? É, mas é modelo antigo. Está na hora de interceder para que nós entendamos a revelação de Deus, a revelação que Deus nos tem confiado. Está na hora. Querido, nossa geladeira está cheia. Eu disse isso, parece a quarta-feira, ela diz outro dia. Parece que o domingo eu disse isso. Querido, minha geladeira cheia é sinônimo de fartura, mas também pode ser sinônimo de negligência. Se eu não consumo as coisas que lá dentro estão, vão se apodrecer se são verdura. Se tem data de validade, vão vencer a data de validade, sim ou não? E de fartura eu vou passar para ser um mau administrador daquilo que Deus me confiou. Sim ou não? Quero lhe dizer que as revelações que estão apodrecendo na sua vida, as revelações que estão com a data vencida na sua vida, porque você tão só as almacenou, você tão só as guardou, você las achou legal. Eu disse a quarta-feira e nada contra. Você las anotou no iPad, você las anotou numa agenda, você las anotou num caderno, você las guardou, você baixou as gravações do Glauco. E aí? Estamos cheios de carne e sangue, irmãos. Cheios de carne e sangue, está entendendo? Cheios de carne e sangue, cheio. Ah, é isso, que legal, sabemos. Sabe, querido, hoje pela tarde analisando uma situação, certo, que para mim já terminou, mas ela está voltando para a minha vida, não sei com que razão. Eu pensei, meu Deus, tá louco, a gente solta a bola de pano para lá e parece que a bola volta. Eu pensei, meu Deus. E aí o Senhor me trouxe algo, e com isso eu quero terminar para eu não detê-lo mais tempo aqui. Eu quero terminar com isso e não fazer uma oração para que nós entendamos esta palavra como ela precisa ser entendida. Amém? Quando eu cursei certo pedagogia, eu cheguei hasta a faculdade com o conhecimento de que existiam analfabetos. Amém? Porque isso, você não precisa ir para a faculdade para saber que há pessoas que por X razão não tiveram certo acesso a aprender a ler e escrever. Amém? Essa era a definição de analfabeto que eu carregava dentro de mim. Mas quando eu cheguei à faculdade, fui exposto a uma nova nomenclatura, posso dizer, Rodrigo? Um novo conceito de analfabeto, que eram os analfabetos funcionais. E meus professores definiram analfabetos funcionais na escola. Quem são? Os analfabetos comuns são aqueles que não sabem ler nem escrever. Mas hoje nós não enfrentamos tanto um problema com o analfabetismo normal de não saber ler e escrever. Mas nós em nossas escolas enfrentamos um problema com os analfabetos funcionais. Que são os analfabetos funcionais? Não é? São pessoas que reconhecem os símbolos. Que símbolos? As letras. Eles sabem o que é uma vogal, eles sabem o que é uma consoante, eles sabem que se juntamos vogais e consoantes, se formam as palavras. Eles até escrevem, mas eles não sabem interpretar o que eles escrevem. Está entendendo? A isso, certo, a pedagogia, a ciência da pedagogia chama de analfabetos funcionais. Amém? E eu quero aplicar isso a nós. Nós conhecemos, nós somos como analfabetos funcionais hoje em dia. Nós conhecemos os símbolos, nós conhecemos a palavra, nós temos acesso à palavra, nós temos acesso à revelação. Os professores sabem do que eu estou falando, sim ou não? Um menino chega na oitava série sem saber fazer uma redação, certo? E às vezes até faz, mas se você pergunta, ele vai falar que João, certo, era irmão de Maria, e os dois saíram ao bosque e se perderam. Aí você pergunta, quem era o irmão de Maria? Ele não sabe, porque ele não sabe interpretar o que ele escreveu. Está acompanhando ou não? Perfeito? Nós estamos assim. Nós temos acesso à Bíblia, nós conhecemos as histórias, mas nós estamos, não biblicamente, espiritualmente como analfabetos funcionais. Amém? Estão acompanhando ou não? Nós precisamos romper isso. Nós precisamos acabar com esse analfabetismo, certo? Que eu não sei como se chamaria. Não sei o conceito, mas nós conhecemos, temos Bíblia, temos internet, mas não passa de aqui, não passa de carne e sangue. Não passa de conhecimento intelectual. Nós precisamos partir para outra. Nós precisamos partir para a interpretação dos sinais. E a Bíblia fala isso. De los símbolos. De que quer dizer. Por que diz assim? Esse mesmo. Um levou, o outro pegou. Quem é você? O que traz ou o que pega? Boa pergunta. Quem é você? O que traz ou o que pega? Quem é você? Você está representado hoje aqui. Por quem? Por Jesus e Maria ou por Simeão? Quem é você? Vamos lá, arrisca um palpite. Escutou a história, né? Os pais de Jesus levaram Jesus.
Simeão estava lá, pegou Jesus. Uns que levam, outros que pegam. Quem é você? Simeão, certo? Só que Simeão é essa condição parasitária. Você tem que ser José e Maria, porque você também traz, mas você pega. Não é na barganha, é dizer, eu vou buscar alguma coisa, mas eu também tenho algo para dar. Me acompanha ou não me acompanha? Sim? Porque senão eu sou só Simeão, só pego. É boa posição? É, mas eu preciso ser também aquele que traz, aquele que coopera, aquele que tem algo para entregar. Sim ou não? Está acompanhando? Vocês precisam ser tomados por isso. E isso só te lo dá a intimidade com Deus. Amém? Não te lo dá curso de teologia. Não te lo dá. Não te lo dá escutar todas, saber que de memória as pregações de Luciano Subirá e nada contra, porque eu também escuto. Amém? Não é nada contra. Não adianta você, como eu tenho uma biblioteca, eu sinto o livro. Não adianta. Os livros são isca. Amém? São isca. As pregações são isca para mim. São pegadas na areia, mas me vão conduzir a um lugar maior, a uma dimensão maior. Amém? Me está entendendo? Nós precisamos romper com isso, queridos. Nós precisamos romper com isso. Neste 6º ano, nós precisamos romper com isso. Se nós queremos desfrutar uma colheita abundante, como o Senhor nos tem dito, nós precisamos romper com isso. Precisamos romper com um evangelho meia boca. Precisamos romper com essa inércia. Precisamos romper. Me estou entendendo? Precisamos romper. E aí você precisa orar por você. Porque não será suficiente a gente orar. No que você entendeu que é revelação para a sua vida, você diz, Senhor, é um pé, Senhor. Se você sair só com o carne e o sangue hoje, diz, Senhor, eu preciso entender melhor o carne e o sangue, o carne e o sangue, o carne e o sangue. Busque textos falando do carne e o sangue, do carne e o sangue, do carne e o sangue. Eu mencionei a quarta-feira. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, parece, quando o apóstolo Paulo vai ensinar sobre a ceia. Ele vai dizer, aquilo que aprendi do Senhor, isto vos ensino. Me está entendendo? Ele não disse aquilo que eu aprendi de João estava na ceia. Então eu fui e perguntei a João. E João me disse, não, o Senhor fez assim. O Senhor pegou o pãozinho, pegou o cálice. Não, ele não disse. Ele vai dizer em Gálatas que ele depois de 14 anos, ele subiu a Jerusalém para trocar figurinhas com os apóstolos. Nesse meio tempo, nesse meio intervalo, meio tempo, não sei como se diz, ele disse que foi para o deserto de Arábia e passou 3 anos lá, aprendendo do próprio Jesus aquilo que ele precisava entender da parte de Deus. Eu não quero que você entenda o que o apóstolo Paulo entende. Me está entendendo? Eu não quero que você se vá para o deserto de Atacama, aqui no Chile, e você passe 3 anos sozinho, como um ermitão, ou você entre na mata, ou não lhe estou pedindo isso, mas que você gaste, como mínimo, 5 minutos do seu dia, e se feche no banheiro, e só lhe diga, Senhor, me ensina aquilo que não estou conseguindo entender. Senhor, me ajuda a lidar com meus pensamentos e com minhas próprias emoções. Porque às vezes nós não conseguimos lidar nem com nossas próprias emoções, nem com nossos próprios pensamentos. Sim ou não? Então diga, Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina, Senhor. O Dario tem falado, o Vitão tem falado, os pastores, pregadores têm falado. Mas eu, Senhor, isso me trouxe até aqui, mas eu preciso ir além. Está acompanhando? Sim ou não? Nós precisamos ir além, queridos. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Não além da revelação, mas a revelação precisa se manifestar em nossas vidas. Amém? Como eu digo, se você está notando, nós precisamos entender, eu disse a quarta-feira, como a nuvem se move, como a nuvem afeta a minha vida, como a nuvem afeta a minha casa, como a nuvem afeta minha vida espiritual, como a nuvem afeta minha vida financeira, como a nuvem afeta minha vida familiar, meu contorno, marido, mulher, marido, maridos, pais e filhos, como afeta a nuvem. G1 14, benção. Então, como acorda meu espírito para eu amar mais minha esposa? Como acorda meu espírito para eu amar mais meus filhos? Como acorda meu espírito para eu amar mais o tio? Como acorda meu espírito? Você precisa ser isso. Depois que veio a mulher do fluxo de sangue, Senhor, sou eu a mulher do fluxo de sangue. Sou eu que está cheio de complexo, cheio de estrutura metida dentro de mim, Senhor. Como faço para romper tudo isso? Porque não aguento mais viver por isso. Me está entendendo? Como rompo a multidão? Como, Senhor, me sinto parte? Como amo algo que é teu, mas lo amo como que se fosse meu? Como, Senhor, trago e como pego?
Quando é o tempo de eu trazer e quando é o tempo de eu pegar? Senhor, quando eu preciso ser a Maria e José e quando eu preciso ser, Senhor, Simeão? Senhor, qual é a pedra que eu preciso trazer? Porque o domingo nos disseram que precisamos levantar um altar. Cada sacerdote traz uma pedra, mas traerá uma pedra diferente. Porque as pedras do rio eram uma diferente da outra. Você então, se você é príncipe, se você tem uma casa e você representa essa casa, você teria que ter se perguntado estes dias: qual é a pedra? Qual é meu aporte? Eu preciso levantar um altar, eu preciso trazer uma pedra. Qual é a sua pedra? Você perguntou isso? Se não se perguntou, você precisa gastar tempo se perguntando: qual é o meu aporte, Senhor? Qual é o dom que eu preciso manifestar? Senhor, eu sou um contribuidor, vou trazer recurso, eu vou derramar meu dom desse, meu dom daquele. Qual é a sua pedra? Qual é a sua pedra? Você precisa gastar tempo nisso. Você precisa gastar tempo nisso. Você precisa agora tomar esta palavra e dizer: Senhor, eu estou enumerando mais ou menos as revelações de aquelas que eu me lembro, mas há outra. E você precisa um dia da semana dizer: Senhor, como se manifesta a nuvem na minha vida, na minha casa, com meus filhos. Preciso entender, preciso discernir quando a nuvem se move, quando a nuvem se move no trabalho, quando a nuvem se move para comprar, quando a nuvem se move para vender. Como? Terça-feira você precisa orar pelo despertar do Espírito. Senhor, como acorda meu Espírito, Senhor, o Espírito do meu marido. Com certeza, se eu perguntar aqui, os que são casados, as esposas têm queixa de seu marido? Tem ou não tem? Sim. Não é verdade? Se aqui reunir as mulheres e falar: o que você gostaria de seu marido? Ah, meu marido é bom, mas eu gostaria que ele mudasse aqui. Sim ou não, mulher? E se eu reunir os homens também vão dizer: eu gostaria que minha mulher fosse assim. Sim ou não? Então, querido, é hora de dobrar o joelho. É hora de buscar o Senhor 5 minutos lá no banheiro e dizer: Senhor, como desperta o espírito da minha mulher? Porque minha mulher, certo, está ficando para trás em alguma coisa. Senhor, como, Senhor, como? Me está entendendo, filhos? Pelo amor de Deus. Vice-versa, se a mulher disse: meu marido está fazendo burrada, está dando cabeçada. Senhor, como ajudo ele? Como me ajuda, Senhor? Abre os olhos dele. Porque depois criticar ele porque enfiou o pé pelas mãos, que não é suficiente. Nós pais temos que voltar o rosto para a parede e dizer: Senhor, como educamos nossos filhos? Como educamos nossos filhos? Pergunta: quantos baixaram o informativo do NEI e estão ensinando sabedoria e insensatez para seus filhos nas suas casas? Amém ou não amém? Amém. Então, o que ele não está fazendo, querido, amanhã não chore. Amanhã não te daremos lenço para chorar. Porque o lenço te lo estamos dando antes. Por assim dizer, não para que você chore, mas para que não chore. Amém? Me está entendendo? A partir do mês de abril, eu lhe mandei um informativo. A partir do mês de abril, vamos ter tarefa para as crianças e tarefa para os pais. Não negligencie sua tarefa. Ai, que eu não sei fazer. Então, rosto para a parede: Senhor, como eu ensino meus filhos sabedoria e sensatez? Como? Senhor, me dá graça. Senhor, eu tenho dificuldade para falar, eu tenho dificuldade com as histórias da Bíblia, mas eu creio que o Senhor pode gerar isso em mim, me capacita. Esse é o tempo, querido. Não sei se você me entende. Eu estou explodindo por dentro, sabe? Não para xingar você, não para agredir você, mas esse é o nosso momento, querido. Porque senão nós não vamos passar aquela figura que o Vitão falou. Nós não vamos passar de um clubinho. E nós não estamos aqui para clubinho, não. Um ninho da saia não é e nunca será um clubinho. Porque senão o primeiro a ir embora sou eu, cara. Me está entendendo? Se tu virar clubinho, o primeiro que vai dizer: olha, vamos embora melhor, cara. Vamos fazer outra coisa. Vamos vender picolé na praça. Sim ou não? Sim, vamos fazer outra coisa, cara. Vamos falar de outra coisa. Mas esse é o momento, queridos. Esse é o momento. Precisamos voltar o rosto para a parede. Amém? Eu já lhe aviso: haverá um culto quando nós só vamos orar. Eu já lhe digo, já vamos só interceder. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá clareza. E alguém dirá: olha, estou entendendo, como aquele dia lá o Leandro disse: olha, eu tenho uma palavra, o Gil, eu quero cooperar. Isso precisa acontecer entre nós. Chega, nós gritamos isso, nós pregamos. Não é mais tempo das figurinhas carimbadas, não é mais tempo do Dario, não é mais tempo só do Vitão, não é mais tempo só do Adriano Vitor, não é mais tempo só da Thelma, não é mais tempo só de uma única pessoa. É tempo de todos nós, queridos. É tempo de todos nós, por mínimo ou por macro, que seja seu aporte. Você precisa dizer: Deus está falando comigo, cara. Eu preciso. Amém? Me está entendendo? Aproveite a ação multiplicadora que vem para dizer: olha, eu preciso que me ajudem a orar, porque eu preciso entender algo da parte de Deus.
Mas não fique mudo aí olhando para a cara do pastor, de que está falando alguma coisa. Não, não, diga, olha, eu preciso, vou aproveitar minha oportunidade. Eu não vou sair daqui igual como eu cheguei. Está acompanhando, Jesus? Eu lhe amo. Eu acho que não há dúvida que eu lhe amo. Eu lhe amo, eu não quero ser o mal, eu quero ser o bem, queridos. Eu quero ser o bem. Eu quero ser o bem. Me está entendendo? Eu quero bem, eu quero ver o bem, eu quero ver seus filhos bem, eu quero ver sua casa bem, eu quero ver você próspero em todas as áreas. Só que há um X, certo? 3 João, versículo número 3, o apóstolo João diz para Gaio, ele diz, assim como prospera a tua alma, que assim também prospere a tua vida. Isso quer dizer que se não há transformação interna, não há prosperidade. Amém. Você pode ler lá, versículo número 3 da 3ª carta. Só tem um capítulo, por isso se menciona só o versículo. Eu te abençoo, que prosperes assim como prospera a tua alma, que sejas próspero. É dizer, se não há transformação aqui dentro, querido, não adianta nós pensar que vamos prosperar em outra coisa. Bem. Amém, queridos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, Senhor. Eu oro, Pai. Senhor, na condição de figura apostólica desta casa. Senhor, igual que o apóstolo Paulo, eu, Senhor, por esta razão, Senhor, por esta razão, por tudo o que o Senhor nos tem falado, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dito, por tudo aquilo que o Senhor nos tem entregue, Pai, destes 6 anos para cá e nestes últimos meses, Senhor. Senhor, eu faço uma oração para que o Senhor abra os olhos de nosso entendimento, Pai. Nos abra como o ninho das águias, daqueles que aqui estão e daqueles que não estão aqui. Abra os olhos de nosso entendimento, Senhor, não para ver de maneira racional, não para ver, Senhor, não sei, Senhor, aquilo que é visível ao olho natural. Mas nós queremos ver, Senhor, aquilo que o Senhor projetou para nós naquela palavra. Se o Senhor trouxe essa palavra, há um pedacinho que é meu, há um pedacinho do pão que é para mim, há um pedacinho de pano que me pertence. E eu quero entender, Senhor. Amém. Senhor, eu oro por cada filho do ninho das águias, Senhor. Eu oro, Senhor, eu oro, Senhor. Eu oro. Você me permite que eu coloque minha mão sobre sua cabeça? Você me permite? Senhor, eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu oro para que a mente lhe seja aberta, o entendimento, Senhor, de los filhos do ninho das águias, Senhor. E nestes dias, Senhor, que não seja uma emoção, que não seja um momento, que não seja tão só um ato profético, Senhor, mas seja uma realidade, Senhor, a realidade do céu que se manifeste na terra, Pai. E neste dia, nesta hora, Senhor, que sejam abertos os olhos do entendimento, Pai. Os olhos do entendimento que caia sobre eles, espírito de sabedoria e revelação, Senhor, e no pleno conhecimento do Senhor, para que eles possam entender, Senhor, o chamado do Cristo, da parte que eles cabem neste chamado. E neste chamado, é isso que disse, Senhor, o texto, Senhor, para que entendais o chamado de Deus, o chamado que Deus deu a Jesus, do qual vocês também fazem parte, Senhor. Que se abra o entendimento, que se abra o entendimento, Senhor, que se abra o entendimento, que se abra o entendimento. Que se abra o entendimento, que se abra o entendimento, que se abra. Fernando, coloca a mão sobre a Cida, que eu não alcanço, filho, no nome de Jesus. No nome de Jesus, a mente do Sidney, a mente do Glauco, a mente da Aline, a mente do Pablo, da Tati, daqueles que aqui não estão. Abra o seu entendimento, abra o seu entendimento, derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor, não é no conhecimento do Dario, não é no conhecimento dos pregadores, não, no pleno conhecimento do Senhor, para que saibamos a vocação, ou seja, para que o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos chamou. Entendendo que o chamado não é nosso, o chamado é teu. É aquilo que Deus Pai confiou a Jesus. E Jesus me confiou na parte do seu chamado, para que eu coopere com Ele. Amém. E para que eu possa ter uma visão de suas riquezas em glória. Senhor, riqueza não é recompensa, é herança, Senhor, é legado. Então nós oramos, Senhor, nós oramos. Senhor, que não caia no esquecimento, Senhor. Que não caia isso no esquecimento, Pai. Senhor, a Marisa teve uma revelação de que algo está nascendo hoje. Senhor, eu creio que algo está nascendo hoje. Está nascendo na nação, está nascendo em Mogi, mas principalmente precisa nascer dentro de mim, dentro de nós.
dentro de nós. Senhor, nós dizemos, você fez um ciclo do carne e o sangue, tão só carne e sangue. Você fez um ciclo, nós colocamos um ponto final a nos alimentar tão só do carne e do sangue. E as revelações que são transmitidas por homens, que são homens de Deus, são importantes. Mas nós entramos em uma nova dimensão, onde nós vamos ouvir a voz do Senhor. Nas pequenas coisas, eu profetizo, a natureza transmitirá a voz do Senhor para as nossas vidas. As nossas crianças transmitirão a voz de Deus para as nossas vidas. Os nossos filhos, Senhor, estaremos sentados chupando sorvete. Senhor, em algum momento a palavra do Senhor virá sobre nós. Senhor, no sabor do sorvete, na figura da casquinha, o Senhor trará algo. Senhor, aqueles que desfrutam da natureza, que saem ao mar, que saem na cordilheira, aqui não há cordilheira, mas eu saio, Senhor, a montanha, o Senhor trará a sua revelação, Senhor. Até no momento, Senhor, de nascer, virá a revelação. Os que pedalam em meio à pedalada, a voz de Deus se fará ouvir. Em meio ao trabalho, em meio à faxina, em meio, Senhor, a todas as atividades. A tua voz vai coar poderosa, tremenda. Senhor, e não a fará tão só parir a corça, me fará parir a mim mesmo aquilo que eu preciso dar à luz. Ela não despedaçará o ser humano, porque ela vai despedaçar meus conceitos, meus preconceitos, meus argumentos falidos, meu espírito grego, meus argumentos gregos, minha lógica humana, que não serve para nada, Senhor, à luz da sabedoria de Deus. Senhor, dizemos igual que o apóstolo Paulo, estimamos como basura, como lixo, como cocô de animal, Senhor, aquilo que nos ensinou o homem. Nós hoje, Senhor, decimos sim para a revelação do céu. Amém. Seja pouquinho, seja para mim, pouquinha coisa, não importa. É no nome poderoso de Jesus. Olhe para mim, abra seus olhos. Eu quero romper uma figura na sua mente, que é a revelação de você é pequena. Amém. Eu quero romper esta figura dentro de você. Porque você se compara com a gente e diz, não é que minha revelação não é como a do Dario, pouco importa se é igual ou não igual. Me está entendendo? Mas você precisa ter suas revelações. Suas revelações. Aí sim, compre um caderno e tenha um caderno onde anote aquilo que Deus lhe tem falado. Está acompanhando? Você vai olhar a formiga e Deus lhe vai falar, mas não é igual que o Dario, pouco importa se é igual a minha. De repente eu sou uma lata de 200 litros, minha revelação. De repente você é um copo de requeijão e isso não te desmerece, está entendendo, querido? Mas sua capacidade é de um copinho de requeijão e Deus virá com o tamanho que você é capaz de receber naquele momento. Mas depois você será um copinho de meio litro, me está entendendo? E isso vai ir em aumento. Mas não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas revelações. Não despreze. Está acompanhando, querido? Eu oro por você. Que você não tenha, se eu estou falando no início da sexta-feira, você não tenha revelações elefantes. Não. Que são grandes. Mas você tenha revelações como os coelhos. Pequenininhas. Moram debaixo da terra. Ninguém as enxerga. Mas se multiplicam com facilidade. E se multiplicar com facilidade significa que a revelação coelhinho que você vai receber pequenininha vai abençoar. Eu inauguro um tempo hoje em que as pequenas revelações serão recebidas por nós como grandes revelações. Está entendendo? Eu inauguro esse tempo hoje nesta casa. As pequenas, as revelações coelho se multiplicarão. Pequenininhas. Mas aquilo que Deus falou com o Pablo servirá para o Sidney. E o que Deus falou com o Sidney vai servir para o Glauco. E assim vai ir pipocando de um em outro. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Nós dizemos sim para esse tempo. Nós dizemos sim, Senhor. Eu tiro toda a cera espiritual dos ouvidos e nos eu removo, Senhor. O Espírito Santo vem com um cotonete para remover toda a cera velha. Toda a cera velha de teus ouvidos espirituais, para que você possa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Eu recomendo. Baixe, cante a música do Gerson Freire, certo? Me leva onde posso ouvir tua voz, a teus pés. Me leva onde posso ouvir tua voz. Ande no celular, certo? E quando tem que almoçando, coloque lá.
Nanina, nanina, nanina. Tananina, nina, nina. Conhece a música, né? Nanina, nanina. Nanina, nanana. Não é mais ou menos assim, não é dizer? Então, isso, e daí deve me leva onde possa ouvir tua voz. Amém? Amém? Amém. Coloque no fone, ande na rua, Senhor, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Aonde, querido, pode ser o banheiro, pode ser a rua, pode ser o cinema, pode ser o shopping, pode ser qualquer lugar onde você o chame, ele vem. Amém. Amém, querido? Amém. Eu quero inaugurar esse tempo. Se inaugura um novo tempo de verdade nas nossas vidas. Amém. E nós vamos partir para um novo tempo e para uma nova realidade espiritual, porque esta realidade já deu para o gasto, já deu. Estamos cansados desta realidade, queremos mais. Você quer mais? Eu quero mais. Eu quero uma realidade diferente. Eu quero, como eu falei no começo, estar aqui e que esse momento de adoração espontânea, onde Deus vem, não seja uma vez cada 6 meses. Não. É ao contrário. Cada 6 meses nós vamos ter uma das outras. Tem sentido. Cada 6 meses, com muita coisa. Amém ou não amém? Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Isso é o que Deus tem para nós hoje. Amém. Amém. Que o Espírito